Meus amigos, analisando uma foto tirada de satélites artificiais pela NASA, uma foto do nosso planeta à noite, em que aparecem as regiões mais bem iluminadas e aquelas, algumas na penumbra e outras praticamente sem iluminação. Isso me fez produzir uma reflexão sobre os sinais que esta foto que está aqui em minhas mãos e que vou apresentar para vocês representa do ponto de vista do processo histórico mundial que produziu essa situação que nós vamos lhes apresentar. Aqui você tem o mapa, quer dizer, numa disposição horizontal, o mapa do planeta Terra. Aqui, do lado de cá, nós temos a América do Norte, América do Sul. Do lado de cá, nós temos a Europa e a Ásia. A Europa e a Ásia, que são continentes conectados, diretamente conectados. E aqui, logo abaixo, nós temos a Austrália e a Nova Zelândia. Nova Zelândia, Austrália e Nova Zelândia corresponde a esse pedacinho aqui, indicado nessa foto. Dá para vocês observarem que essa região aqui corresponde aos Estados Unidos. Aqui a Europa Ocidental. Aqui nós temos o Japão, que são as áreas mais iluminadas do planeta. São as regiões mais iluminadas do planeta. Temos regiões cujas luzes são menos intensas, como essa parte aqui que corresponde à Europa do Leste e à Ásia também. E dá para observar, dá para perceber que essa parte da Ásia que está escura, aqui eu digo que essa região aqui está na penumbra, ou seja, uma iluminação não tão intensa quanto as regiões como os Estados Unidos e Canadá, a Europa Ocidental e o Japão. Então estão na penumbra. Aqui nós temos a Índia e temos aqui a China. Aqui é o Japão. E logo aqui abaixo nós temos a Austrália, em que a iluminação, as luzes são mais intensas aqui nessa faixa litorânea do continente australiano, do continente da Oceania, né? E aqui a Nova Zelândia, que é uma ilha frontal à Austrália. Aqui nós temos a África, praticamente toda ela sem luzes, e esse ponto aqui corresponde à África do Sul. Aqui nós temos o continente
americano, Estados Unidos e Canadá. Essa parte aqui, logo abaixo, corresponde ao México. Aqui nós temos Colômbia e Venezuela, nessa extremidade aqui do continente sul-americano. E aqui nós temos da Argentina. Aqui nós temos da Argentina. Aqui temos da Argentina até o extremo norte leste do Brasil, onde são as áreas mais iluminadas, mas dá para observar que o interior aqui do continente americano, do sul-americano, praticamente está às escuras. Não há luzes. Tanto quanto o continente aqui africano e como parte, por exemplo, da Austrália, eu diria a maior parte da Austrália, não tem luzes, encontra-se no escuro. E aqui nós temos também, aqui na Europa do Leste, que é essa parte aqui, também no escuro, poucas luzes, como também a boa parte da Ásia, que também se encontra no escuro. Bem, qual é a reflexão que nós podemos extrair disso? É o que nós vamos apresentar agora. Eu começo já afirmando o seguinte: Estados Unidos e Canadá, a Europa Ocidental e o Japão são, por sinal, as regiões do planeta mais desenvolvidas, de maior progresso econômico. As regiões que se encontram na penumbra, como é o caso aqui dessa parte da Europa, que inclusive é a Europa do Leste, o próprio Brasil, por exemplo, aqui essa parte da América do Sul, entre a Argentina e o extremo nordeste do Brasil, são de luzes de intensidade intermediária. Se encontram, como eu digo, na penumbra. Já que essas regiões em que as luzes não aparecem, são as regiões, vamos dizer assim, em que não há sinais de desenvolvimento, de progresso. O que eu quero dizer é o seguinte: as luzes, quanto mais intensas as luzes das regiões, mais desenvolvida é a região, do ponto de vista econômico e do ponto de vista social. Então, estas são as reflexões que eu extraí da análise deste mapa, que é bastante ilustrativo, que traduz exatamente o que vamos afirmar logo a seguir. O que eu quero dizer é o seguinte: que as luzes do planeta Terra, vistas do espaço por satélites artificiais, trazem muita informação sobre progresso, desenvolvimento e atraso econômico, a depender de suas intensidades em cada região do globo terrestre. Esta é uma conclusão que nós podemos extrair da análise desta foto apresentada pela NASA. As luzes mais intensas vistas do espaço por satélites artificiais, as luzes mais intensas vistas do espaço por satélites artificiais na Europa Ocidental, nos Estados Unidos, no Canadá e no Japão, informam que são as regiões mais ricas, de maior progresso e desenvolvimento. Esta foi a afirmação que eu fiz ao afirmar que estas regiões, por isso falei, Estados Unidos e Canadá, Europa Ocidental e Japão, são aquelas que apresentam as luzes mais intensas. E essa relação que eu estabeleço
intensidade luminosa à noite e desenvolvimento é a tese que nós estamos aqui apresentando. E os fatos da vida, os dados econômicos demonstram claramente isso. As luzes vistas do espaço por satélites artificiais de intensidade intermediária na Europa do Leste, na Índia, na China, no México, em Cuba, na Colômbia, na Venezuela, no Chile, no litoral leste do Atlântico Sul, que vai da Argentina ao extremo nordeste do Brasil, na região de Pretória, na África do Sul, na Coreia do Sul, em Singapura, no litoral leste da Austrália e na Nova Zelândia, informam que são as regiões de desenvolvimento econômico intermediário, onde se localizam os países capitalistas periféricos. No caso específico dos Estados Unidos, Europa Ocidental, Canadá e Japão, são os países capitalistas centrais. Então, os países capitalistas periféricos são exatamente esses países onde as luzes se encontram, como eu digo, na penumbra. São países iluminados, mas com intensidade menor do que a dos países capitalistas centrais. E aqui nós citamos que esses países são aqueles situados na Europa do Leste. A Europa do Leste corresponde a esta região, corresponde a essa região aqui. Então veja que a intensidade luminosa não é a mesma da Europa Ocidental e dos Estados Unidos, corresponde a essa região, a Europa do Leste. Nós temos também na Índia, na China, nós temos aqui a Índia, corresponde a essa região aqui. E a China aqui, veja que tanto Índia quanto China não tem a mesma intensidade luminosa que Estados Unidos, Canadá, Europa Ocidental e Japão. Estão aqui, então são países de desenvolvimento intermediário. Isso se aplica também a essa região aqui, que vai da Argentina até o extremo nordeste do Brasil. Como também é o caso aqui da África do Sul, a região de Pretória. Isso se aplica também aqui à Austrália, essa extremidade aqui, e mais também a Nova Zelândia, que está aqui com as suas luzes também na penumbra, como eu afirmo. Bem, então lhes falamos sobre os países capitalistas centrais com maior intensidade luminosa, os países capitalistas semiperiféricos, que são aqueles cujas luzes têm intensidade intermediária, e temos também as regiões desprovidas de luzes, vista do espaço. São essas regiões que estão aqui indicadas no mapa. Por exemplo, aqui nós temos essa região aqui da América do Sul, que praticamente são regiões desprovidas de luzes. Nós temos aqui praticamente quase toda a África desprovida de luzes. Temos também parte da Austrália, que é um continente com pouca densidade populacional, e o desenvolvimento é concentrado nesses pontos aqui, nesse aqui, e a Nova Zelândia, que tem são países capitalistas semiperiféricos. Mas, por exemplo, nós temos aqui, voltando à questão dos países desprovidos de luzes, como é o caso aqui na América do Sul, dessa região, incluindo o Brasil, boa parte do Brasil, são regiões desprovidas de luzes. A África, repito, grande parte da Austrália, e temos aqui também a Ásia. Eu diria que também boa parte da Ásia também é desprovida de luzes, de modo que as regiões desprovidas de luzes, como há pouco nós lhes mostramos, vistas do espaço,
por satélites artificiais são as regiões mais atrasadas do planeta Terra, como é o caso da maior parte da América do Sul, na quase totalidade da África, parte da Europa do Leste, a maior parte da Ásia e da Austrália, que informam que são regiões de baixo desenvolvimento econômico, onde se localizam os países capitalistas periféricos. Veja bem, eu faço 3 classificações. Países capitalistas centrais são de luzes mais intensas, países capitalistas semiperiféricos são aqueles que estão com luzes de intensidade intermediária, que eu afirmo que estão, como se diz, na penumbra, e os países desprovidos de luzes, que são os países capitalistas periféricos. Então são 3 classificações que nós apresentamos. As luzes, aí vamos analisar cada uma dessas regiões de intensidade intensa, luminosa intensa, intermediária e desprovida de luzes. No caso das regiões, as luzes vistas do espaço por satélites artificiais, aí já vamos explicar as razões pelas quais cada região dessa apresenta esse desempenho. As luzes vistas do espaço por satélites artificiais são mais intensas nas regiões dos planetas capitalistas centrais. Por quê? Aí eu lhes apresento uma explicação para que possam entender efetivamente por que existe essa discrepância do ponto de vista da luminosidade do planeta Terra à noite, vista do espaço. As luzes vistas do espaço satélites artificiais são mais intensas nas regiões dos países capitalistas centrais porque eles acumularam riqueza com a exploração de países periféricos e semiperiféricos desde o século XVI, quando começou efetivamente o processo de globalização. E foi dado início ao colonialismo, houve o colonialismo no mundo. As grandes potências da época buscavam constituir colônias. Quanto mais colônias elas tivessem, maior a capacidade que elas teriam de acumular capital. E assim foi que o ouro do México, a prata da Bolívia, do Peru, o próprio ouro do Brasil, foram parar na Europa Ocidental, a partir do século XVI. E além dessa exploração, que foi dada início na época do colonialismo, evoluiu até a era contemporânea. Do colonialismo houve uma evolução em que os países assumiram a condição de imperialistas. Quer dizer, quando há uma diferença entre imperialismo e colonialismo, é que no colonialismo as grandes potências ocupavam territorialmente as colônias e governavam essas colônias por si próprios ou utilizando prepostos locais. Na fase do imperialismo, a dominação se fazia, eu diria, em grande parte, de forma indireta. Não necessariamente precisavam exercer o domínio, como na época do colonialismo. Mas não há grande diferença entre colonialismo e imperialismo, porque o objetivo era um só: extorquir dos países dominados a riqueza que esses países possuíam e possuem como na atualidade e ainda ocorre. Depois da fase que nós denominamos de imperialismo, ou seja, passamos pelo colonialismo, imperialismo, estamos na fase de globalização, em que a forma de dominação é mais sutil. Não se tem de forma clara a dominação, inclusive a dominação por países
praticamente ela se faz de forma... Não se faz da mesma forma que anteriormente. Hoje, na prática, quem exerce o poder são as grandes empresas multinacionais, que instaladas em praticamente todos os quadrantes do planeta, exploram a riqueza de cada um dos países ocupados e transferem para os países capitalistas centrais. Isto explica por que esses países se desenvolveram, eu diria. Este é um dos fatores que explicam as razões pelas quais esses países capitalistas centrais se desenvolveram mais do que os demais. E além de acumularem riqueza com a exploração dos países periféricos e semiperiféricos, desde o século XVI, foram também pioneiros no desenvolvimento científico e tecnológico, a partir do Renascimento e da Revolução Científica. Na Europa, isto no século XVII, XVIII e XIX. Então, o processo de desenvolvimento científico e tecnológico que ocorreu nessa época, no século XVII, XVIII e XIX, esse processo que resultou no Renascimento e na Revolução Científica, mais tarde avançou com o processo de industrialização. Então, o processo de industrialização consolidou, digamos assim, o processo de desenvolvimento dos países capitalistas centrais. Isto a partir da primeira Revolução Industrial, no século XVIII, e avançou com a segunda Revolução Industrial, a terceira Revolução Industrial e a quarta Revolução Industrial que está em curso. Tudo isto contribuiu para o aumento exponencial da produção agrícola, industrial, do comércio e dos serviços, e para o desenvolvimento de uma gigantesca infraestrutura de energia, de transporte, de comunicações, de habitação e de saneamento básico, além do desenvolvimento de magníficos sistemas de educação e de saúde. Então, a explicação para essa discrepância entre as luzes que nós mostramos naquela foto da NASA, entre esses países capitalistas centrais e os países periféricos e semiperiféricos, resultam exatamente desse fato. As luzes vistas do espaço por satélites artificiais de intensidade intermediária dos países semiperiféricos resultaram de investimentos oriundos dos países capitalistas centrais e de iniciativas de governo desses países na promoção do desenvolvimento tardio. O que eu quero dizer é o seguinte: essas luzes que nós mostramos dos países semiperiféricos de intensidade intermediária resultaram de investimentos realizados pelos oriundos dos países capitalistas centrais e também de iniciativas de governo desses países na promoção do desenvolvimento tardio. Para exemplificar o caso, por exemplo, do Brasil, que está naquela faixa de intensidade luminosa intermediária, como a Argentina também. Quer dizer, o litoral leste do Atlântico Sul, que nós mostramos no mapa, quer dizer, apresenta uma intensidade luminosa intermediária, simplesmente porque houve investimentos oriundos dos países capitalistas centrais, que com as suas empresas estrangeiras instaladas tanto na Argentina quanto no Brasil, contribuíram para o desenvolvimento, além de iniciativas governamentais locais, como é o caso do Brasil, a partir do governo Vargas, a partir de 1930, e que se seguiu até 1980, quando a industrialização brasileira atingiu o ápice.
e, e ainda se mantém no nível razoável, apesar do processo de desindustrialização que está em curso. Quer dizer, o que eu quero dizer é o seguinte, é que o Brasil, como muitos países semi-periféricos, podem se tornar periféricos, podem voltar a ser periféricos, na medida em que o processo de industrialização seja cessado, eu diria até levado a uma retração, como está acontecendo no Brasil, em que a indústria brasileira já teve uma participação de 30% na formação do PIB do país e que hoje representa cerca de 11%. Então houve uma queda significativa de 1990 para cá, quando a terceira fase de expoliação internacional com a globalização se fez em nosso país. Bem, então o que eu quero dizer é o seguinte: as luzes vistas do espaço por satélites artificiais de intensidade intermediária dos países semiperiféricos resultaram de investimentos oriundos dos países capitalistas centrais e de iniciativas de governos locais na promoção deste desenvolvimento tardio. Elas informam, essas luzes, que o esforço desenvolvimentista tem sido insuficiente, porque esses países são dependentes de capitais externos, que neles obtêm lucros extremamente elevados e inibem o desenvolvimento das forças produtivas internamente. Esse é um ponto que é importante considerar, que a presença de empresas multinacionais instaladas no país inibe o desenvolvimento das forças produtivas internamente, para manter a dominação pelos países capitalistas centrais. Diferentemente dos países capitalistas centrais, os países semiperiféricos, como é o caso do Brasil, têm deficiências em suas capacidades produtivas. Isso explica porque as luzes não são tão intensas. Em suas infraestruturas, como por exemplo a de energia, não tem a mesma capacidade de geração e produção de energia que os países mais desenvolvidos. E em seus sistemas de educação e saúde, devido à insuficiência de recursos para investimentos e da incapacidade dos governos locais de promover o desenvolvimento econômico. Quer dizer, isso explica por que as luzes dos países capitalistas semiperiféricos têm uma intensidade intermediária. Quer dizer, se encontram na penumbra. Quer dizer, não alcançaram a capacidade de produzir luzes tão intensas quanto Estados Unidos, Canadá, Europa Ocidental e Japão. Por sua vez, as luzes vistas do espaço por satélites artificiais de baixa intensidade nas regiões de países periféricos, ou seja, aqueles de menor intensidade luminosa, de baixa intensidade luminosa, eu diria desprovida de luzes, conforme nós mostramos no mapa. Resultado do desinteresse de investidores oriundos dos países capitalistas centrais em nelas investirem, e da falta de iniciativa e de capacidade dos governos locais de promoverem o desenvolvimento econômico. São pouquíssimas as regiões dos países periféricos onde foram realizados investimentos estrangeiros e onde ocorreram iniciativas de governos locais na promoção do desenvolvimento econômico. Isto explica o baixo desenvolvimento por elas alcançado. Bem, qual é a conclusão que nós podemos extrair de tudo isso? É a de que, para fazer com que as luzes mais intensas brilhem também nas regiões periféricas e semiperiféricas do planeta, é preciso que os governos desses países se unam no esforço de promoverem uma ruptura com a dependência externa de capitais, fazendo um esforço de cooperação entre si
visando o desenvolvimento econômico de todos os países periféricos e semiperiféricos e de cada um deles. Esta estratégia de união de países periféricos e semiperiféricos precisa ser realizada, porque está demonstrado historicamente que a ação isolada de cada país tem sido insuficiente na promoção de seu desenvolvimento. E a dependência externa é restritiva ao progresso desse país. O que acontece é o seguinte: houve várias tentativas, inclusive no Brasil, que nós tivemos a tentativa de Vargas, de 1930 a 1954, nós tivemos a tentativa de Juscelino Kubitschek, já com uma outra abordagem, de 1955 até 1980. Por exemplo, Vargas, ele buscava um desenvolvimento do país em bases autônomas, independentes do capital externo. Quando Juscelino foi presidente, em 1955, ele inaugurou uma outra etapa, que foi de 1955 a 1980, em que o país se tornou, abriu sua economia para a invasão de capitais externos. E o resultado é que a entrada dos capitais externos não propiciou o desenvolvimento econômico dos mesmos níveis que os países capitalistas centrais alcançaram. Claro que houve desenvolvimento, crescimento econômico, mas num estágio bem reduzido em comparação, num nível bem reduzido em comparação com o desenvolvimento dos países capitalistas centrais. A partir, com o fracasso dessa política que foi adotada de 1955 a 1980, em que o Brasil se associou ao capital internacional e promoveu seu desenvolvimento apoiado em financiamento, no endividamento externo extremamente elevado, e isso fez com que o país fosse levado à bancarrota no final da década de 80. A partir da década de 90 para cá, o Brasil também admitiu, antes de tudo é importante observar que de 1930 a 1954, e com Vargas, e de 1955 até 1980, começando com Juscelino Kubitschek e depois com os governos militares, o Estado teve um papel importante do ponto de vista da indução do processo de desenvolvimento. A partir de 1990, o Estado foi colocado de lado. Então, o mercado passou a ditar todo o processo de desenvolvimento da economia brasileira. E aí houve uma invasão de capitais externos em grande volume, não só de capitais, mas também de produtos importados, que inviabilizou a indústria nacional. Ou melhor, que está inviabilizando a indústria nacional. Então, o que acontece é que aquela experiência anterior, desenvolvimentista, de 1930 a 1980, ela foi abortada. E agora nós estamos diante de um quadro em que o Brasil, como muitos países semiperiféricos, estão à mercê, digamos assim, do capital globalizado internacional que dita as suas regras para todo mundo, inclusive para esses países periféricos e semiperiféricos. Então, a presença desses capitais, eles inibem o processo de desenvolvimento do país e fazem com que nosso país, durante o processo de globalização, teve um crescimento ridiculamente pífio, extremamente baixo, da ordem de 1 a 2%, o que não atende às necessidades do país. De modo que, se
os países periféricos e semi-periféricos querem se tornar também desenvolvidos, como os países capitalistas centrais, ou se aproximar desse nível, precisam se unir para, através de uma ação concertada entre eles, promoverem o seu desenvolvimento, inclusive em cooperação uns com os outros, ao invés de tentar um desenvolvimento isolado, voltado para dentro, como tem sido a prática, eu diria, histórica, de todos os países tentarem promover o seu desenvolvimento, independentemente de qualquer articulação internacional. De modo que qualquer tentativa de promoção do desenvolvimento dos países periféricos e semiperiféricos, nas condições atuais, requer, como eu disse, uma ruptura com a dependência externa de capitais, fazendo um esforço de cooperação entre eles, visando o desenvolvimento econômico de todos eles e de cada um deles em particular. Então esta é a minha visão, meus amigos, espero que tenha sido esclarecedora a nossa apresentação. Um grande abraço para todos.